Projetinho novo na área, formato novo. Vamos ver se vocês gostam, se a gente também gosta, se fica legal. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo. Então, eu, Leozão, que está aí. Fala, turma. Entre eu e vocês, né? Vocês que estão aí na biluguinha da câmera, olhando aqui a gente. A ideia é bater um papo, conversar sobre o que a gente está vendo no mercado, o que a gente está ouvindo de outros grandes empresários, o que a gente está vendo de grandes empresários em loco, né, com clientes nossos. Então, vamos fazer esse bate-papo aí. E para o primeiro, né, do projeto, primeiro tema que a gente trouxe, a gente vai puxar o gancho agora das férias, né? Período de férias, dezembro, janeiro, muitos empresários saindo de férias, conseguindo ali ter pelo menos uma semaninha, às vezes, né, de folga, mas muitos deles não conseguem desconectar e desligar. Então, é o telefone que não para, as decisões que travam, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né, Leozão? É isso então, vamos começar esse bate-papo aí. Puxando, Leozão, o que você acha, né, desses empresários que vão para as férias e não conseguem sair de férias? É muito complicado, né? A gente também vive isso na pele, viveu isso na pele, e eu acho que a gente conseguiu, principalmente no ano passado, ter um avanço muito grande nesse sentido, né? De muita estruturação de processo, para que isso fosse possível ser delegado, porque eu acredito muito que se você não tem processo mapeado, você não consegue nem ao menos delegar para alguém, né? Nem ensinar, nem documentar Exato. aquilo. Então, acho que esse foi o primeiro passo, né, Vitão? E a gente vê que isso é muito recorrente até em empresas muito grandes, né? Empresas que a gente atende, que a gente conversa. Às vezes a gente tem uma visão e quando você chega na operação e você vê, é muita desestruturação, Você né? acha que os grandes não vão passar por isso, né? É Ou já engraçado, passaram, né? né? Ou Mas já você vê o passaram. quanto de maturidade Mas é ainda que tem. normalmente você vai para as empresas que são muito grandes, você acha que que é o mundo perfeito, né? E não é. Cada uma está num estágio, né? E acho que puxando esse gancho do estágio, tem uma palestra do Bruno Nardon, fundador aí do G4, que tanto eu quanto o Léo, né, a gente participa aí, nós somos G4 Advisor, e queria trazer para essa conversa aqui, porque eu acho que é um ponto de partida para a gente contar também as nossas experiências e a dos clientes, né? E o Nardon, basicamente, ele desenha uma escadinha de fases da empresa, que eles passaram, né, para o G4 se tornar o que é hoje. Mas, basicamente, eu vou falar das 3 primeiras fases ali que a gente vê muito ainda, né? Muitas empresas. Então, tudo começa na fase de criatividade, né? E aí é aquele momento que o empresário, o fundador, está no improviso, está fazendo de tudo, ele está criando velocidade, né? E vai chegar um ponto que a crise da liderança, ele não consegue mais centralizar tudo. E aí ele começa a instaurar as primeiras lideranças, os primeiros processos, gestão, metas. Só que aí é a primeira dor, né, que muitos sentem, né? A crise de autonomia, o Nardon chama. Que é onde as equipes começam a pedir liberdade, mas a direção ainda centraliza tudo. E é Né? muito entendível isso, né? A gente consegue visualizar, porque quando você está no começo da empresa, ou você depende muito de você para a operação rodar, ou para você ter um nível de qualidade de entrega muito alto, você se apega, né? O primeiro passo é Nossa, você se apegar muito a isso. Cara, não tem alguém que faça melhor que eu. O cliente ele só quer que eu faça, só quer que eu responda, só ainda quer que mais se eu vá você é lá, né? perfeccionista, né? Exatamente. E tem muito, né? Tem muito. Exato. Eu vi um conselho, né? Ouvi um conselho esses tempos atrás, que a gente estava junto, né, Vitão? Que para você crescer, você precisa desapegar de determinadas coisas também. Nossa, E educar, né, os clientes que se acostumam à nossa presença. Porque de fato é diferente, né? A gente sabe o quanto a gente consegue agregar, o quanto a gente consegue discutir, o quanto a gente é profundo nas análises que a gente faz. Só que a gente também precisa, para escalar o negócio, conseguir formar novas pessoas que tenham esse tipo de habilidade, né? Então, exato. Mas e aí não é, aí você começa a ter outro problema, né? Na escadinha, você deu o gancho já para a próxima fase, a terceira, né? Que é a fase de delegação. E a crise é a crise de controle, porque daí você começa a dar autonomia, você começa a tirar se libertar, né, dessa questão de você ficar pegado do seu perfeccionismo, mas aí você começa a perder visibilidade, porque as equipes começam a ganhar autonomia, os times começam a crescer e você começa só a apagar incêndio, perder visibilidade. Então é a crise de controle, como controlar tudo isso, né? e aí possivelmente E você vai ter problemas com clientes também.
alguma coisa vai escapar, fruto desse processo A gente natural brinca, de né, maturação, de né? todos os pratinhos, né? Você conseguir equilibrar todos os pratos aí é um grande desafio. Que também não pode gerar desespero, né? Lógico que tem que ser controlado, não pode ser uma coisa desmedida, mas você tem que também estar ciente de que isso pode acontecer. E na balança ela precisa ser positiva, né? É. Bom, vamos parar nessa escadinha aí. Tem mais escada aí, vocês vão ver que tem a fase da coordenação e da colaboração. Mas vamos começar olhando um pouco para o nosso, né, Léo? Para a nossa história, para depois citar também a experiência com os nossos clientes, né? A gente fala isso muito, né, para os nossos clientes também, né? A gente passou aquela fase do fundador botando a mão na massa, fazendo de tudo, criando ali, né, estando muito em cima. E o primeira etapa que a gente foi, né, a gente foi para o lado de processos de organização, né, que é a fase seguinte, né, mas a gente buscou desde o começo instaurar ali, né. Então a gente foi para uma fase seguinte um pouquinho mais organizado, mas mesmo assim a gente ainda teve aquela dificuldade da camada de liderança, né? De não só formar a camada de liderança, mas como o Léo falou, de desapegar, né? Porque a nossa régua de fundador ali, sócio, pelo menos a gente acha, né? Que é sempre mais alta, né? Que é sempre mais perfeccionista e a gente quer do nosso jeito e não pode ser tudo do nosso jeito, né? A gente tem que ter uma régua como empresa, um DNA, né? Mas a gente não pode travar tudo que tem que ser do jeito que a gente quer e do nosso gosto, né? Senão a gente também nem dá espaço para inovação, né? Porque às vezes a gente acaba sendo até soberba, né? Fala, cara, não Exatamente. tem ninguém que possa criar algo melhor do que o que eu tô fazendo, do que o jeito que eu penso. Então, isso é uma cilada muito grande, assim, que eu vejo. E que pra mim, particularmente, foi bem difícil de desconstruir. Sou uma pessoa muito perfeccionista, sempre fui. Então, pra mim, é um trabalho diário, assim, Eu queria que de... vocês vissem a carinha dele falando isso, viu, turma? Eu vou começar a gravar ao contrário aqui pra vocês pegar as reações dele falando disso. Mas foi muito legal, assim, ver o amadurecimento que a gente teve em todo esse tempo. E eu acho que o primeiro passo pra gente, em todo esse processo, foi de fato esse mapeamento, né? Que a gente teve lá desde trás, mas a gente Exato. conseguiu dar mais corpo para ele. E eu acredito que só foi possível a gente chegar nesse ponto através de ferramentas, né, e conhecimento mesmo do processo produtivo de E cada pessoas também, né? microetapa do que a gente faz. E pessoas também, porque Exatamente. senão a gente não tinha braço para fazer tudo isso, né? Então você tem que ter Nem metrificar. boas pessoas para você também implementar esses processos, para você estruturar tudo isso e ferramenta. Acho que são os dois pilares maiores, né? Tecnologia e ferramenta e pessoas ali que são capazes de fazer esse trabalho, né? Então essa é a fase aí que é a fase 2, né? Essa fase de direção, mas que é muito importante. Sem ela, você não dá o passo para frente mesmo. Você não vai para a próxima fase aí do game, né? E aí começa a crise de autonomia. Eu não sei se a gente... Você enxerga que a gente teve uma crise de autonomia grande? De dar liberdade? Essa parte de se apegar ali, a questão do perfeccionismo, de qualidade, fazer do nosso jeito, isso eu acho que é notório aí, foi uma dificuldade, mas a gente teve que trabalhar isso para desapegar. Mas autonomia, eu sinto que... Tudo bem que está vinculado, mas eu não sei se a gente teve uma crise tão grande de autonomia. O que você acha? Cara, eu acho que não. Eu acho que a autonomia a gente sempre quis. A gente sempre deu espaço para as pessoas que queriam ocupar espaços. Então, a gente sempre parte do princípio disso, né? E lógico, dentro de uma circunstância ali medida, controlada, você vai deixando a pessoa colocar o pezinho aqui, vai tirando uma boia aqui até a pessoa conseguir nadar, né, Uma boa 100%. analogia, né? Ou a boia ou Exatamente. a rodinha da bicicleta, né? Até ela conseguir executar isso. Então nós temos casos muito legais dentro da empresa que a gente formou do zero, né? É. Que tem a mesma cultura, os mesmos valores, que eu sempre falo também para o time, né? Vocês não precisam chegar às vezes nas mesmas decisões, mas vocês precisam levar em consideração os mesmos parâmetros para Mesmos tomar essa decisão. princípios. Porque se a gente, toda a empresa, leva em consideração os mesmos parâmetros, a gente, né, tem uma cultura forte, a gente está conseguindo Exato. perpetuar isso para todas as decisões da empresa. Mesmo que decisões diferentes, né? Exatamente. Às vezes a gente não vai acertar todas as decisões, né? Mas é importante que todo mundo leve em considerações os mesmos pontos ali para colocar na balança. E aí a gente vem a crise depois, Léo, a fase de delegação, mas a crise de controle, onde o time cresce, ganha autonomia e vem a questão de perder visibilidade. E aí a gente começa a apagar incêndio. Eu confesso que acho que a gente não sentiu tanto essa fase,
pela fase 2 a gente ter alongado ela, né? Eu acho que a gente alongou a fase 2 para fazer a estruturação com tecnologia, ferramentas, processos muito forte, né? Então a gente perdeu mais tempo na fase 2 e sofre menos nessa fase 3, né? Acho que hoje a gente tem uma visibilidade aí muito grande, né? De processos, de tempo, de custos, enfim, de Exatamente. tudo, né? Sem esse mapeamento, eu vejo até. Na verdade, eu me questiono como que as agências de marketing digital hoje, sem esse mapeamento, conseguem sobreviver. Porque a gente vê o quão importante é para a gente isso, para a gente ter uma precificação mais acertada, a gente conseguir entender como os nossos custos funcionam em projetos com dimensões e complexidades diferentes. Para que a gente também seja mais atrativo no mercado, automaticamente a gente consiga ter um ticket legal que faça sentido para a gente escalar, né, sem a gente ter que corromper os nossos valores, que é de fato ter uma entrega de alto nível, uma entrega que gere um resultado, agregue valor. Então eu vejo que esse processo para a gente ele era meio que inevitável acontecer e eu acho que a gente fez isso num momento muito importante, antes mesmo da gente buscar uma escala de fato, né? Uma escala de Sim. clientes. Porque a gente poderia ter feito isso lá atrás, ter colocado grana em comercial, frequentado muito mais eventos, para que a gente pudesse ter uma carteira de clientes muito maior, mas a gente escolheu não fazer isso, né? A Alongou a gente fase aí, como eu falei, na fase 2, né, de justamente direção. para a gente estar com mais solidez ali nesses processos. Boa, legal. E aí, Léo, quando a gente fala dessas 3 fases aí, mais iniciais, e a gente olhou para o nosso, né, e viu que a gente passou realmente por todas elas, então, do fundador que põe a mão na massa, ao ponto da gente instaurar processos e ter métricas, controle, gestão, e depois, né, dar autonomia e ter uma liderança ali que consiga agir com os valores sem os nossos gostos, sem o nosso perfeccionismo, né? É, vamos pensar agora o que a gente já viu no mercado, né? Com clientes aí. E o engraçado é que eu acho que o que a gente vai discutir aqui não é de um cliente específico. Tenho certeza que a gente viu em clientes menores, médios e gigantescos os mesmos pontos ali em comum. E eu acho que o primeiro ponto, tentando trazer uma análise aqui, né? Eu acho que tá na parte de processos mesmo, cara. Porque quando a gente, né, entra com marketing, a gente conecta com outra empresa, né? Com outras áreas, o A gente se torna comercial, um com o setor de marketing, financeiro, né, exato. praticamente. E aí entra o problema de processos. Porque quando não tem processo muito bem estabelecido e tem alguém centralizando decisão, trava tudo. E aí esse problema, essa fase que a empresa está, né, de não ter uma liderança com autonomia, de não ter processos claros, controle e metrificação, ela trava todo um processo que não é só o de marketing. O marketing é uma engrenagem, mas você trava um processo. E aí você passa a não ter estratégia comercial clara, a não ter metrificação dessas estratégias, a não entrar em todos os canais. A não ter Né? crescimento, aí começa a ser uma bola de neve, né, que não para mais. Eu vejo muito isso, a gente viu, né, Vitão, ao longo desses anos aí já, estamos no terceiro ano já de agência, parece Quarto, que né? indo pro São quarto 3 anos, ano. mas estamos já no É, quarto. exatamente. Eu me surpreendi bastante assim com as empresas e o nível de amadorismo que a gente tem em termos de mapeamento de processo, construção de liderança, de você conseguir mesmo colocar decisões e separar o que é responsabilidade de cada uma dessas lideranças e qual o grau de autonomia que ela tem Nossa. para decidir determinadas coisas. Então, o que você percebe, às vezes, são empresas gigantes com 40, 50, 100 milhões de faturamento anual, mas ainda com uma gestão precária, né? Uma gestão aí de uma empresa ainda imatura, né? Porque também deixa o marketing, né, sempre em segundo plano, né? E aí a hora que começa a querer trabalhar marketing não tem processo nenhum. Mas eu acho que nem é um processo de marketing, eu acho que é enraizado mesmo. Dá Exatamente. pra gente falar muito de comercial, que é a área que a gente mais tem contato, né? A gente pega aí comercial que é uma pessoa centralizando todas as definições e até pessoas que trazem boas ideias e que querem fazer não conseguem fazer o negócio andar. Esse eu acho que é o maior perigo aí, o grande perigo que pode acontecer, porque fica muito limitado. Você já pensou se essas pessoas centralizadoras, se no dia seguinte a empresa perde essa pessoa? Não tem processo, não tem fluxo, não tem quem decide as coisas. Imagina o caos que não vira se essa Exatamente. empresa perde essa pessoa. O tempo que vai para se reorganizar tudo e o impacto financeiro que vai causar
né, essa falta. Então, às vezes o problema não é nem a pessoa em si. Às vezes o problema é não ter processos. E aí vem da alta liderança, né, de implementar esses processos e ter esse fluxo aí muito claro. Que mais você lembra aí, Leozão, dos clientes aí que travam a subida dessa escadinha aí que a gente já viu no mercado? Cara, eu acho que além dessa questão de processos internos, existe para mim, pra gente, né, falando da nossa realidade, um problema de fluxo comercial, que são processos comerciais que impactam também o resultado de marketing. Agora indo para o processo que impacta a gente de Um fato, né? setor ali. Exato. Eu acho que tem dois, né, eu acredito que tem dois fatores aqui importantes. O primeiro deles é você ter, às vezes, uma gestão comercial, um diretor comercial, alguém que está à frente de um departamento comercial que não tem conhecimento sobre canais de venda. A importância que existe de você ter verticais diferentes de crescimento e como você interpretar esses dados para, de fato, você tomar decisões de onde você aloca mais orçamento, Porque investimento e gera uma tal. baita insegurança, né, Exatamente. dele de pôr estratégia, de investir, porque Ele o não cara não vai nem conhece ver nada desse valor, canal de a venda. pessoa não vai conseguir enxergar o valor de um trabalho que às vezes o foco não é gerar venda numa primeira instância, né, no primeiro Exatamente, momento. exatamente. E para mim o segundo ponto, que também está dentro um pouco desse, é a pessoa não ter conhecimento sobre fluxo comercial e os diferentes fluxos que ele precisa ter para diferentes canais. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma prospecção outbound, você vai ter, cara, um outro tipo de fluxo comercial que você precisa ter para a pessoa de fato se tornar um cliente. Ah, eu vou trabalhar agora um e-mail marketing. Como que eu vou abordar isso? Como que eu vou metrificar isso? Eu vou ter uma campanha que eu vou levar para o WhatsApp. Qual que é o fluxo que eu preciso ter? Como que eu preciso alimentar isso? E mais do que isso, ter clareza, né, através de uma ferramenta, seja um CRM ou seja algum sistema, mesmo que é mais simples, de controle, cara. Sem esse tipo de informação, sem esse tipo de relação, você fica completamente no escuro. E aí se torna aquele achismo que a gente odeia, né, Vitão? Exato. E aí você me deu um gancho bom, cara, que você falou de não enxergar valor. E eu vou tentar trazer alguns exemplos que eu enxergo isso muito, tá? E aí entra a falta de conhecimento em novos canais e não enxergar valor. Por exemplo, vamos colocar números hipotéticos aqui. Se você tem 1.000 clientes, você que está aí atrás da biluguinha da câmera, se você tem 1.000 clientes, tá? Fala pra mim, qual que é a lógica? Pensa aí. Quantos clientes um vendedor seu consegue ligar por dia? Então vamos lá, vamos falar que ele faz 20 ligações por dia, que em 8 horas ele faz de 2 a 3 ligações e conversa com esses clientes. Quanto tempo, pelas minhas contas aqui, se eu não estiver enganado, faz tempo que eu saí da faculdade, vão 50 dias úteis para ele falar com 1.000 clientes, certo? E aí, em muitos casos que a gente passou, o comercial tirava a gente de trabalhar em cima desses 1.000 clientes. Ele queria que a gente fosse trabalhar em cima de mercados ali que não existiam clientes, por exemplo, ou pegava 100 clientes, 50 clientes e Uma mandava a amostragem gente... muito pequena. Uma amostragem muito pequena. Então, assim, olha só, você tem uma ferramenta que é o digital, que você consegue não falar com 20 por dia, você consegue falar com todos por dia. E você consegue potencializar o que o canal off, o que o vendedor faz. Então, em vez da gente criar estratégias usando isso para, por exemplo, aumentar o ticket médio, diminuir um ciclo de compra desse cliente, não. Essas diretores, pessoas responsáveis, tomadores de decisão de comercial, pensam diferente disso por não conhecer, né, esse fluxo, esse processo e a capacidade do marketing digital. E aí vira mais uma provação do que de fato uma busca pelo resultado na empresa. Cara, se prova para eu ver. Exato. Faz isso aqui. Se você gerar resultado, eu vejo o que eu faço depois. Vira meio competição e não complementariedade, né? Vira uma competição totalmente ilógica, que e não aí existe. É burrice. Aí é burrice. Quando você quer competir um canal com o outro, uma frente ou outra, física ou online, aí é burrice. Porque aí tudo que é competição é a mesma coisa que a gente fala do comercial versus marketing, né? Que a gente vê muito, né? Ah, o lead tá ruim. Ah, não, comercial que não sabe atender. Caiu nisso, esquece. Você que tá aí, ó, não vai pra frente, pode parar. Começou essa discussão, não tem como ir para frente. Você pode ter o melhor marketing e o pior comercial do mundo. Se eles falarem isso, não vai para frente. Você pode ter o melhor time comercial do mundo. Se o time de marketing começar a falar isso, esquece. Não tem como. Os dois têm que andar juntos. Eles são complementares.
E isso a gente viu em todos esses cenários, né? É impressionante, na pequena, na média, na grande empresa, a gente passou, viu por isso. Bom que tem alguns que conversando, debatendo, eles vão entendendo e vão mudando esse formato de atuar, mudando essa forma de enxergar, mas é algo que faz essa reflexão aí. Faz essa reflexão. Você tem várias ferramentas para trabalhar. Você tem o seu comercial, o seu vendedor, você tem a ferramenta digital que você pode fazer inúmeros objetivos e numa velocidade absurda. Como que você utiliza isso? Você já parou para fazer esse cálculo? E assim, você não tem que ficar fazendo cálculo, esse compensa mais que esse. Se você entrar nesse embate, são complementares. Porque nada vai tirar também o comercial pegando o telefone e ligando lá e tendo um relacionamento com o cliente. Ninguém é hipócrita, né, Vitão? Não. Todo mundo vai olhar a última linha. Exato. Todo mundo quer o ROI, quer o ROAS, quer que se pague, quer ver o LTV daquilo ao longo do tempo, mas o importante é que você consiga analisar individualmente cada canal e como que a estratégia toda ela se complementa, cara. Você me puxou outro gancho também de novo G4, mas agora Alfredo, cara. Alfredo, esse ponto de você analisar individualmente os canais, né? A gente já viu isso em campanha e já vimos isso em estratégia. O que é? Você começar a olhar e falar, pô, eu gasto dinheiro nisso. Já começa errado aí, eu gasto, eu não invisto. Eu gasto dinheiro nessa estratégia, por exemplo, eu vou pôr um outdoor, vou fazer um podcast, eu vou fazer uma ligação ali fria. E me dá pouco retorno. Só que você não percebe que essa estratégia, essa frente, te traz outros retornos que não são financeiros. E aí você vai e desliga essa estratégia. Sendo que ela às vezes alimenta todas as outras. Né? Com certeza. Aí eu falei do Alfredo, porque o Alfredo deu esse exemplo. Ele chegou lá, a gente no G4, tinham lá, não lembro, mas eram mais de 200, 300 empresários lá numa sala. Ele falou assim, o podcast que a gente faz aqui vai um investimento enorme e muito tempo. E traz, em termos de ROI, de faturamento, é negativo, é prejuízo. Mas vamos lá, quantos de vocês aqui assistem o podcast nosso? 90%. Uma vez por semana que ele perguntou, ou duas. Ele falou, tá vendo? Se eu fosse desligar esse canal porque eu estou olhando o ROI, o retorno financeiro, eu estaria cometendo um erro gigantesco. Porque o impacto, eu faço comunicação, eu estou com a minha marca em exposição, toda semana, 1, 2 vezes, com o meu público-alvo, né? Só que se eu olhar retorno financeiro, eu estou jogando fora e desligando uma estratégia. E aí, falando de campanha e não de estratégia, a gente já viu, vamos desligar essa campanha de topo, porque ela está com resultado ruim, né? E não está trazendo venda direta. A hora que você desliga ela, você começa a cair o número da venda da campanha que estava boa, né? Da mesma forma que a gente já rodou campanha de YouTube de topo, onde a gente viu o aumento de buscas no Google. E visitas físicas. Pela marca, né? E visitas físicas espontâneas no empreendimento. Então, assim, marketing é cercar o cliente, é cercar o seu público-alvo. Seja no off, seja na ligação, seja no outbound, no inbound, nas campanhas digitais, né? E não ficar confrontando, essa é melhor que essa ou não. É óbvio que às vezes você tem que priorizar por questão de orçamento, né? Mas é isso. Fala pra gente então, se vocês curtiram esse bate-papo aqui, se foi legal, o que a gente precisa mudar, melhorar, aliás, é só o primeiro, né? Tem aí as outras fases que a gente pode voltar aqui e falar sobre as outras fases aí que vocês viram na tela. E também outros temas, se quiserem deixar sugestões, nós vamos buscar sempre trazer para vocês aí o que a gente está vendo no mercado, o que a gente está conversando, né? Para ficar todo mundo aí bastante atualizado e reflexivo, né? São importantes, hein? Ponto de inflexão para os negócios são extremamente importantes. Ainda mais num ano como esse, né, Léo? É isso aí. Esse ano de muita incerteza, né? De muita apreensão, mas estamos aí, estamos firme, vamos para cima. E esse é só o primeiro episódio. Isso aí. Valeu. Valeu, gente. Abraço.